bem, estamos aqui mais uma vez no nosso programa do Arena do Gol TV. Eu, Daniel Costa, meu amigo Hudson Gonçalves, Gilson Souza e hoje nosso irmão aqui também, Rogério Gonçalves. É isso aí, meus amigos. Aí, seja bem-vindo. Obrigado aí. Tamo junto. Falar aqui hoje sobre a Copa do Brasil 2024, que agora avançou. Estamos chegando no fim, hein, rapaziada. O bicho pegou aí, o Vasco que tinha vencido o primeiro jogo em São Januário do Atlético Paranaense, vai ao Paraná jogar e perde o jogo por 2-1, onde ele foi massacrado pelo Atlético Paranaense, né? Não sei se vocês acompanharam de perto ali o jogo, mas foi totalmente massacrado. O Vasco saiu dali com um excelente resultado, na verdade, com um jogador a menos ainda, né? O jogo foi para os pênaltis, conseguiu a classificação, mas um Atlético muito superior, inclusive, do que o primeiro jogo. No primeiro jogo o Vasco ainda conseguiu ainda ali mostrar algo melhor, mas nesse segundo jogo foi horroroso. Foi horroroso o Atlético, e não horroroso jogar mal, mas a pressão do Atlético foi pesada. A gente já sabia que ia ser assim, né? O Atlético tá jogando em casa, precisava do resultado, ia vir pra cima do Vasco. Ainda mais na Copa, né, que nós falávamos, né, que o Atlético vem sendo um time mais copeiro, vem evoluindo nesse nível. Tem aprendido a jogar. A pressão foi grande, né? Isso aí. E aí, Rogério, o que tu achou desse jogo aí do Vasco e Atlético Paranaense? Eu achei um jogo muito bom, foi um jogo muito disputado, só que o menino do Vasco, Ryan, se eu não me engano, ele foi muito imprudente, vou usar essa palavra. Muito não, totalmente. Porque o jogo já estava difícil, com menos um, o Vasco conseguiu se defender e foi uma grande classificação, até porque, pelo que foi, o menino foi expulso, tinha muito jogo ainda, então o Atlético ficou em superioridade, jogando em casa, um time que sabe jogar Copa, e isso eu acho que tem que ser trabalhado na mente desse menino, porque ele é um bom jogador. Sim. Não é porque ele fez essa besteira que se o Vasco fosse desclassificado, todo mundo ia cair de pau em cima dele, eu sei disso. Mas é um garoto que é muito bom e precisa ser trabalhado o psicológico dele. Exatamente. Inclusive, quando a gente entra nessa partida e vê as estatísticas da partida, né, foi uma média de posse de bola do Atlético Paranaense de 68% contra apenas 32% do Vasco. Bastante. Né? Muita diferença, né? Total de passes ali, né, do jogo, 531 do Atlético contra 197 do Vasco. Então, assim, foi algo muito distante. O Atlético Paranaense segurou totalmente o jogo, enquadrou o Vasco para dentro ali, o Vasco ainda perde o Ryan. Já tinha até esquecido desse episódio. O jogador foi totalmente ali bobo, numa jogada totalmente desnecessária, não era perigo de gol, não era nada, veio com total imprudência e foi expulso corretamente, inclusive, porque foi algo totalmente desnecessário. Poderia ter prejudicado, né? Só que poderia ter prejudicado, exatamente. E aí a culpa cairia toda sobre ele, porque o técnico até absorveu, não, foi totalmente imprudente, errado, mas é um garoto novo ainda, o técnico Vasco até se posicionou igual o Rogério aqui, não, calma aí, vamos cuidar dele, ele tá precisando aqui de uma ajuda. Não, foi imprudente, foi um garoto novo, ainda tem muito para evoluir. Agora, um ponto positivo, desculpa estar te cortando, Dani, esse técnico do Vasco, porque o Vasco teve aqui uns técnicos, né, badalados e não estava chegando a lugar nenhum, só apanhando. Desde que esse técnico assumiu, o Vasco vem de uma crescente. Pode não ter jogado bem esse jogo, mas o Vasco vem de uma crescente, vem mostrando a grandeza que o Vasco é, né? O clube é num todo, né? E pegando o gancho do Rogério aqui, exatamente isso dessa crescente do Vasco. O Vasco que estava bem mal aí no início da temporada, até pelos bastidores do Vasco, né? Que estavam acontecendo esse turbilhão de coisas aí, atrapalhando o Vasco a desenvolver, que isso atrapalha psicologicamente com certeza. E o Vasco teve, assim, vou dizer, a sua prova de fogo, porque ele não jogou contra qualquer adversário. O Atlético Paranaense vinha aí há pouco tempo aí liderando o Campeonato Brasileiro, chegou aí na Copa do Brasil nas quartas de final, é um adversário de peso e o Vasco conseguiu bater o Atlético Paranaense, então vamos respeitar aí, o Vasco está numa crescente. Ressaltar aqui, né, parabenizar aqui esse grande centroavante aí do Vasco, que é o Veguete, que está jogando demais. Inclusive, a gente vinha falando já de uma outra etapa, né, para finalizar as estatísticas, o Atlético foram 25 finalizações contra 8 do Vasco. Mas mudando aí, né, se a seleção brasileira joga com essa raça que o Vasco tem jogado, a nossa seleção evoluiria, né? Porque não temos técnico no Vasco, né, mas raça e vontade de jogo, o Vasco tá partindo para cima, né? Se a gente tivesse... Se não tem uma equipe, né, assim, exemplo do Flamengo, não quer dizer que é a melhor do mundo. De elenco, né, de elenco. Mas que venha brigar no jogo, beleza, já tá fazendo uma força para ganhar, né? A seleção brasileira, como o Rogério falou, você perde um jogador e ainda consegue manter o resultado para ir para os pênaltis.
É muito difícil muito isso, é muito Da difícil. forma que tá se botar o Vasco com a seleção, o Vasco ganha de 4-0. E outro ponto também é o Léo Pelé, que estava sendo muito criticado nesse jogo, jogou bem. Nesse jogo Jogou bem. muito bem. O retorno dele aos poucos, né? O técnico veio segurando, colocando ele junto com o elenco e volta jogando bem. Jogando bem, Verdade, isso aí. verdade. Tivemos também São Paulo 0, Atlético Mineiro 1 na primeira partida da Copa do Brasil, nas quartas de final. Já na segunda, Atlético Mineiro jogando na Arena, 0-0 essa partida. Esperado esse 0-0? Eu não esperava não, sendo bem sincero, eu achei que fosse um jogo de gols aí. Eu achei que os que dois o Atlético times iria iam vir ganhar. pra... O Atlético iria ganharia? ganhar. Empate. Pelo que o Milito o Diego Milito, ele é um Tite argentino, né? Ele jogou com um regulamento embaixo do braço. E é o que um vem jogo, fazendo já há um tempo já. um jogo feio demais. Eu achei que foi um jogo Foi. muito feio. Feio. Eu acho que o Atlético, Os dois jogos, tem uma Os dois qualidade, Sim, pelo dois menos, jogos. como eu falei pra vocês, o Atlético ele tem uma qualidade, estava jogando em casa, era pra pelo menos ganhar o São Paulo de uns 2-0. Aí num jogo ruim, 1-0. Sim. Não um 0-0 feio, foi um jogo feio, muito feio, muito truncado. Na verdade foi como você falou, eles não fizeram nem esforço pra ganhar. Não. Só ficaram segurando o resultado, acabou. O É, Atlético e não o- atacou como sempre tem feito aí no Como tem Campeonato feito. Brasileiro. E nem o São Paulo, na verdade, Não, São também. Paulo. Né? Apesar de o São Paulo ter, nas estatísticas, ter sido um pouquinho melhor do que o Atlético nesse segundo jogo, mas dentro de campo é um jogo truncado, um jogo com 8 cartões amarelos. Uhum. Então você vê que tudo bem, uma Copa do Brasil, já uma etapa final, já é um jogo mais pesado, mas um jogo que não teve nada de... talvez o no do final- Vasco, com todo aquele massacre do Atlético, tenha sido melhor, pô. E sendo que aqui era pra ser o grande clássico dessa rodada. Aí no final aí o Caleri toma uma cotovelada na boca, né? Cortou, achou que a culpa é do árbitro, que ele perdeu o jogo. Ou melhor, foi desclassificado, ele perdeu a partida. Não, eu acho Mas que tinha que dar mais tempo, né? É, Existe não isso. tem. Eu acho que um grande problema também do São Paulo, que teve até a maior posse de bola, mais domínio de jogo, foi o acontecido com o esquerdo. Eu acho que muitos jogadores, tanto é que foram 5 jogadores do São Paulo que viajaram para lá, que psicologicamente não estavam aptos para jogar. O Caleri, inclusive, era um desses, o Rafinha. Então eu acho que isso influenciou muito no jogo. Tanto que ele não estava nem focado no objetivo dele de fazer gol, o Caleri. Tava jogando ali, parecia que estava jogando por jogar. Cumprir a tabela, né? O cumprir. objetivo não estava... Mas Ele é assim, atacante. se a gente pensar a nível de campeonato, principalmente Copa do Brasil mata-mata, se não tá bem psicologicamente, você não joga, porque é um jogo que se perder, você tá fora. Diferente do Campeonato Brasileiro, que se acontece um fato como acontecido, e se 2, 3 partidas você vai mal, você se recupera. Agora na Copa do Brasil que perdeu, o São Paulo tá fora. Não só pelos 9 milhões que deixou de ganhar, mas pelo fato do título mesmo, né? Um time grande, um time que vem evoluindo com o técnico, e aí sai fora uma fase que poderia ter passado. É porque é uma fase que você tem que estar totalmente concentrado. Porque tem um título grande em jogo, entendeu? E eu até vou falar algo aqui, que o Vasco, né, eliminou o Atlético Paranaense. Aí eu até queria levantar aqui até uma polêmica. O que vocês acham? Se o Atlético Mineiro vai ser um adversário superior ao Atlético Paranaense dentro de campo com o Vasco jogando dessa forma que vem jogando, vai engolir o Atlético Mineiro? O que vocês acham? Pra mim o Vasco passa. Pra mim o Vasco passa também. Pra mim, Eu foi acho que o fácil. Vasco passa, mas O Atlético Paranaense é mais time do que o Atlético Mineiro. e eu não vou nem comparar com isso não, apesar de no momento até achar também. Mas eu acho que na velocidade que o Vasco vem vindo de evolução e de garra e de vontade, o Vasco vai vir com muita vontade para cima do Atlético. Porque chegar numa final da Copa do Brasil com a atual situação que o Vasco se encontra de elenco, né, de grana, na situação da SAF que ainda não está resolvida, o Vasco vai vir para, tipo assim, com o jogo da vida, né? Nós temos que chegar nessa final. É um título bom. Não, Um e título mesmo que não importantíssimo. seja o título, só a final pro Vasco já vai ser algo Muita coisa. glorioso, vai Verdade. ser muita coisa. Verdade. Exatamente. E eu vou falar uma coisa, o grande gancho, o grande up do Vasco foi pegar um técnico de dentro de casa, aonde os jogadores compraram a ideia do cara. É verdade. Sim. Pode ter uma final aí. E pode ter Flamengo uma. Vasco. Vamos para a próxima parte. Bahia 0, Flamengo 1 no primeiro jogo lá em Salvador. E agora o segundo jogo no Maracanã. O Flamengo vem e faz seu papel de casa. Mesmo não como a gente espera, né? A gente vem falando há um bom tempo, Rogério. Talvez você concorde com a gente sobre o Flamengo jogar nessa retranca Tite, né? E não uma retranca de ficar esperando para contra-ataque, não. Mas um time que não entra em campo para massacrar outro time. O Flamengo não fez o que o Atlético Paranaense fez no Vasco. Calma aí, a gente tem que partir para cima deles. Tudo bem, né? Ganhou um jogo lá de 1-0, mas 1-0, você toma um gol e pênalti. Você pode acabar com o seu campeonato ali porque você está jogando retrancado. Né? O Flamengo podia jogar com um pouco mais de prudência, sim,
mas não o Flamengo travado, né? Como eu fui no jogo do Cuiabá e outros jogos que a gente viu do Flamengo aí pelo Brasileirão. Mas o Flamengo consegue 1-0 aqui e ganha do Bahia. Mas eu acho que, assim, o jogo foi um pouco, né, trancado, como você falou, porque as peças que estão jogando ali quando começou o jogo de titular não são aquelas peças que vai pra cima. Não é a Dela Cruz. Arrascaeta veio, mas não estava 100% Ainda também. não está 100%. É nítido, né? Léo Ortiz está bem de volante, sim, mas não é o Pulgar. E o Pulgar sabe sair jogando mais. Ele está fazendo bem o papel que ele estava fazendo ali como volante. Mas também lá na frente, cadê o Pedro? Não tem. Aí bota o Bruno Henrique. Eu achei que ali quem entra era o Gabigol, pô. Sim. Se é atacante, por que vai deixar o cara no Tite banco? na frente, o Gabigol não joga. Ah, porque a minha forma de jogar, no Gabigol não entra. Não existe isso, pô. Não tem Eu nada a acho ver. que eu já discordo de alguns pontos, Gilson. Porque, pra mim, o Tite ele ingessa o Flamengo, seja com De La Cruz, seja com Arrascaeta, seja os jogadores 100%, até mesmo o Pedro, ele não joga. É o estilo de jogo dele, infelizmente, na minha opinião, é um estilo, vamos botar assim, um modo chulo de falar, covarde, porque ele joga atrás o tempo inteiro. Se o Flamengo Talvez seja a palavra mesmo. Se o Flamengo tomasse um gol do Bahia, era onde ele iria sair. Iria sair no desespero, desorganizado, ia tomar outro. Pois é, e o tempo passa. É verdade. Você pode jogar tudo fora, é isso que eu tô falando, é um risco muito alto. Poderia ter tomado no primeiro lance. Sim. Que foi, na minha opinião também, outra coisa, que o Tite não vê o jogo de fora, porque como você vai entrar para jogar contra o Bahia e deixar o melhor jogador do Bahia sem marcação? Porque o Everton Ribeiro ficou flutuando até dar aquele passe. Depois que ele deu aquele passe, dentro do campo, os jogadores fizeram ali, o Gerson foi um dos jogadores, e acertou e colocou em cima do Everton Ribeiro o menino que entrou bem demais, o Everton Araújo. Começou a marcar legal. E outra coisa, cara, o Everton Ribeiro é um jogador diferenciado e o Flamengo já conhece o Everton Ribeiro. Os jogadores já conhecem o Everton Ribeiro. Tanto que aquele lance ali, vou ser sincero, não foi gol do Bahia porque o cara foi burro. Aquela bola que o Everton Ribeiro meteu no primeiro tempo que deixou ele de cara ali, não foi gol porque ele é burro. E ele só errou porque o todo respeito ao jogador. Porque se ele ficasse no gol, ele já era gol feito. Né? Se o Matheus Cunha tivesse saído do gol, ele tinha feito gol. E pra mim ali se não também, tivesse saído, né? se você pegar o início do lance, pra mim, o Léo Pereira abdicou do lance. Ele entregou na mão do Everaldo uma bola que dava pra ele ter cortado. Ele não cortou, diminuiu a sua corrida, o Everaldo conseguiu ganhar, que eles saíram juntos e a bola estava mais pro Léo Pereira do que pro Everaldo. Ele diminuiu o ritmo, ficou olhando. O Matheus Cunha também fez uma leitura excelente, saiu perfeitamente, fez a base de salão, que dificulta o ângulo do atacante, e isso ajudou a gente, fora que a única coisa de gol ali que o Léo Pereira fez foi dar uma deslocadinha no Everaldo, que ele perde meio que o equilíbrio e bate sem jeito. Bateu pro lado. Exatamente. Mas entre mortos e feridos, salvam-se todos e o Flamengo passa para a próxima etapa de uma forma que a gente não espera pelo elenco que a gente sabe que tem no Flamengo. Né? A gente espera algo muito melhor do Flamengo e não porque a gente quer ser otimista, não. Otimista é o caso do Vasco, que é um elenco mais fraco. Num caso de um elenco onde sai o Pedro e entra o Bruno Henrique, você tem o Gabigol para colocar e você tem um Cebolinha machucado, é outro nível, né? Fora as contratações novas. Então a gente espera de um elenco que tem potencial para isso. Mas né? também o jogo foi como foi, porque o Bahia não jogou como jogou no Sim, primeiro jogo. já o Bahia também não apresenta. Bahia Exatamente. O Flamengo deu, né? Eu tenho o mesmo posicionamento com relação ao Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro ele começa o jogo sem uma posição fixa, né? Ele fica jogando, uma hora ele pega na ponta esquerda, uma hora ele está lá no meio direito. E aí você não se posiciona para marcar um jogador com essa habilidade, você vai sofrer uma pressão daquele meio, né? Toda hora ele vai enfiar uma bola, ele vai tocar para alguém, e não aconteceu isso, né? Ele começa bem ali no primeiro lance, mas depois não, ele fica meio que sozinho ali jogando, né? A gente falou da seleção brasileira, do Paquetá, mas o Everton Ribeiro ficou ali sozinho no meio campo ali do Bahia também, né? Numa partida que a gente esperava um Bahia mais para cima também, né? Faltou esse quem precisava vencer era o Bahia. O Flamengo, mal ou bem, ele tava com a 0 dele ali, né? Quem precisava vir pra cima. Não fez esforço pra ganhar. Não fez esforço pra ganhar, exatamente. Mas também o Bahia, nesse jogo, o Everton Ribeiro jogou muito bem, mas o Cauli jogou muito abaixo, muito abaixo, e vem jogando um grande futebol, tanto que estava sendo pretendido pelo Palmeiras e o Bahia renovou o contrato com ele.
Outro, o Jean Lucas, que é um jogador que tem crescido. É um bom jogador. Ele tem crescido, principalmente dentro do Bahia. Ele teve 2 ou 3 jogadinhas assim, mas o piano quem carregou foi o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é excepcional. Inclusive eu queria até ressaltar aqui, né, eu achei muito bacana, independente de clube, de rivalidade, o carinho da torcida do Flamengo com o Everton Ribeiro, saiu ovacionado pela torcida do Flamengo, merece esse carinho, faz jus esse carinho, porque você é craque, Everton Ribeiro, nosso carinho aqui do Arena do Gol para você, porque você é um craque e é muito bom sentar no estádio e ver você jogando. Um grande abraço aí, meu amigo. É verdade. Continuando então na Copa do Brasil, para a última partida aqui dessa etapa, Juventude 2, Corinthians 1 na primeira partida, lá no Alfredo Jaconi. E depois, segunda partida, Corinthians 3, Juventude 1. Porém, um jogão de bola. Confesso que foi um jogo ali sem saber quem iria passar para a próxima etapa até os últimos minutos que o Corinthians se define e aí acaba avançando ali para cima do Juventude. Mas no primeiro tempo e até os 15 do segundo tempo, o Juventude estava dentro do jogo. Era o Juventude que estava avançando para a próxima etapa. Acho que até o final do segundo tempo estava no ainda jogo. Estava né? ainda na pressão. Mas aí né? deram mole de tomar o gol no último lance. Tomou o gol de cabeça e já era. Mas um Corinthians que teve um pouco mais de posse de bola, atacou muito mais vezes do que o Juventude, é porque não foi aquele massacre do Atlético contra o Vasco. Mas um Corinthians com muito mais posse de bola, um Corinthians com muito mais ataque do que o Juventude, mas o Juventude quando ia ao ataque ia com perigo também. O Juventude é um time que, assim, na minha opinião, é um time compacto, né? Um time que eu venho falando isso sempre. Ele é muito bom na marcação. O Jair Ventura tem uma leitura de jogo que ele não é muito ofensivo, mas também ele não é aquele cara retranqueiro, né? Ele tem aquele equilíbrio. E ele vem fazendo um bom trabalho no Juventude. Juventude aí chegou aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Há quanto tempo você não chegava aí, né, num nível, num patamar desse aí num campeonato? Tá bem no Campeonato Brasileiro também e deu mole ali pro Corinthians, né? Porque jogo de mata-mata é assim. E é a oportunidade da Juventude, né? De poder. Não sei se vocês já pararam, antes de acontecer o último gol do Corinthians, o André Ramalho estava caído no chão pedindo para sair. Ele sofreu uma falta pedindo para sair. Aí o Romero foi lá, levantou ele. Vamos pro jogo. Vambora. Ele foi, fez o gol. E ele sai. E o Flamengo tem que ficar de orelha em pé, porque o Corinthians vem com outro. Você vê assim, pela dinâmica do jogo do Corinthians, ele vem com essa mente de ganhar o título. Então, tipo assim, eu digo assim, claro, todo time quer ganhar um título, digo assim, mas o Corinthians não estava com essa. A gente vai falar dessa próxima etapa, mas. Minto, foi o Romero não, foi o Garro. O Garro que levantou ele, né? A gente vai falar dessa próxima etapa, mas o Juventude vem mostrando algo difícil entre os times pequenos que vêm para a Série A, né? O Juventude veio ali com uma estrutura, depois de um pós-pandemia também do Rio Grande do Sul, que sofreu bastante com isso, e o Juventude vem com uma estrutura, o Gil fala muitas vezes, né? Então quer dizer que o Internacional e o Grêmio estão mal, mas o Criciúma e o Juventude estão conseguindo se recuperar, né? E você vê um Juventude aqui numas quartas jogando de igual para igual com o Corinthians, né? Apesar de muito menos investimento, independente da crise do Corinthians, jogadores com muito mais investimento do que o Juventude vem apresentando. Mas a organização que o Juventude vinha mantendo com o Roger, se manteve com o Jair Ventura e mostra isso dentro de campo. Uma pena não ter passado para a próxima etapa, mas mostrou isso dentro de campo. Mas vou falar, o Juventude foi um grande feito, porque está subindo agora, de novo, depois de anos, tá vindo elite, chegou numas quartas de finais de Copa do Brasil. A diretoria do Juventude tem que bater palma para eles, porque o Roger Machado saiu para ir para o Internacional. Eles foram no mercado e contrataram um técnico com a cara do clube também. Não mudou o patamar. É isso aí. Não foi igual, muitas das vezes o Flamengo saiu no mercado igual um doido, como o Vasco saiu, pegou aquele português lá que não entendia de nada. Pelo amor de Deus. Entendeu? E não, a diretoria do Juventude está de parabéns, porque conseguiu manter o trabalho que já vinha mantendo no início. E parabéns para o Jair Ventura e para o time do Juventude, que, poxa, vocês vieram agora da segunda divisão, estão fazendo um grande campeonato brasileiro, chegaram bem na Copa do Brasil. E isso demonstra que ano que vem vocês vão vir mais forte, eu creio. Com certeza. Exatamente. Isso e agora... elevou o nível dos times brasileiros. Exatamente. Inclusive agora, então, nas semifinais da Copa do Brasil, vamos lá. Vamos para as apostas. Vasco e Atlético Mineiro, e aí?
Vasco, então? Todo Eu vou mundo de Vasco, todo mundo de Vasco. Aqui unânime, então, Vasco. Tá vendo? Eles já estão virando torcedores do Vasco já. A gente tá trabalhando aqui A firme. gente tá torcendo pro Vasco chegar, porque a gente sabe que vai ser campeão se chegar lá. Então, E teremos na outra partida, teremos Flamengo e Corinthians. Unânime o Flamengo, talvez aqui, mas fácil assim, contra o Corinthians ou não? Fácil Porque é não vai ser, clássico, não. né? Fácil não vai ser, mas... Flamengo e Corinthians é um clássico, que nem Vasco e Flamengo. Não é um jogo que você vê uma diferença entre Flamengo e Juventude, que o Juventude vem bem. Não, Flamengo e Corinthians é um clássico. não vai ser fácil não, mas pra mim o Flamengo passa. Pra mim, o Não, eu Flamengo, também vou de pra mim, o Flamengo. Flamengo passa, mas o E fator. eu assim, acho que o Flamengo ainda passa bem pelo Corinthians, sendo bem sincero. Eu acho que não passa Flamengo bem, vem- vai ser muito sofrido, até porque o técnico do Flamengo já demonstrou que ele é corintiano. Temos esse outro fato também. Desculpa Mas aí, Tite, mas... eu acho que o realmente- Flamengo passa bem pelo Corinthians ainda. E tem um detalhe, o Flamengo, o único ponto positivo aí que possa ter para o Flamengo, né, chegar firme no Corinthians, é que o Flamengo está engasgado com a última partida, É. né? Agora tem que ver, e também tem que ver o fator aí, fator campo, como é que vai ser, se o primeiro jogo vai ser lá, ou se vai ser o segundo jogo aqui, ou vice-versa. pra ver Ainda vai se sair ter um ponto. esse dia das partidas e onde vai ser o primeiro e segundo jogo. Tem que ganhar Então de qualquer Flamengo e jeito. Vasco na final, vamos lá. Tem que ganhar de qualquer jeito. Flamengo É e lá, Vasco na aqui. final, unânime. Flamengo e Vasco, você, nosso amigo telespectador que está nos acompanhando, quem vai para a final dessa grande Copa do Brasil 2024? Vasco ou Atlético Mineiro? Flamengo ou Corinthians? Coloca aqui, escreva aqui, diga. Inclusive, Dani, essa pergunta que você fez é pertinente pelo seguinte: muitas pessoas que eu tenho falado, né, sobre futebol e tudo mais, a maioria está dizendo que vai ser Vasco e Flamengo. Tá todo mundo, Unânime, mesmo né? quem não é flamenguista, não é vascaíno. Sim. Estão dizendo que vai ser Vasco e Flamengo na final. Eu acho que já está tudo armado para isso. Eu acho que é mais um título do Flamengo. mais um título, mas pro Vasco é um grande feito, assim como a gente falou do Juventude, desse feito, o Vasco, nessa atual situação, chegar numa final contra o Flamengo, na Copa do Brasil, é um feito enorme. O Vasco, Detalhe que o Vasco só estar na final já vai ser um feito ali. E detalhe que o Vasco tem que manter pro o tabu, clube, né? de sempre tá perdendo na final pro Flamengo. Pro Flamengo, né? Eu sempre Daí comentei essa- isso aqui, vocês sabem disso, né, nos vídeos lá atrás, eu falava sempre do Pedrinho, que o Pedrinho pode esperar que o Pedrinho já está fazendo, vai fazer muito mais um bom trabalho no Vasco. Isso aí. É isso aí, meus amigos. Então, um grande abraço para todos vocês. A Arena do Gol TV nos acompanha aí e vamos para cima. Um abraço. Um laço para vocês.